Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem 2019, primeira aplicação. Pessoal, essa questão ela teve um grau de dificuldade grande, um grau alto de dificuldade. Além disso, ela é uma questão trabalhosa do ponto de vista matemático e também trabalhosa no ponto de vista da interpretação. Então, particularmente, aliás, essa prova de 2019 foi uma prova meio que fora do padrão. E particularmente assim, essa questão então, ela entra naquela caixinha que eu sempre falo das questões que não precisavam ter aparecido na prova do Enem. Mas vamos resolvê-la, mostrar que ela usa a matéria que nós aprendemos, não tenha dúvida disso, mas que você vai observar que o grau de complexidade está completamente fora da realidade daquilo que se espera para uma prova do Enem. Então vamos lá, olha só. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Pessoal, essa frase aqui, daqui para cá, tinha que ser muito bem marcada, muito bem grifada. Essa troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo é proporcional à condutividade do material que é feita a parede, a área interna das faces desse recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior e inversamente proporcional à espessura das faces. Tá? Então, na verdade, essa frase ela está dando para você, lembrando você da lei de Fourier. A troca de calor, o fluxo de calor é igual a constante vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura da parede onde o calor está se propagando, tá? Então ele falou isso aqui por extenso, vamos falar assim. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, 40 por 40 por 40. Então imagina um recipiente cúbico, uma caixa, de todas as arestas são 40. E depois um recipiente B, onde uma aresta é 60 e as outras duas são 40. Então aqui é um cubo e ali um paralelepípedo, Então tá, de faces de mesma espessura. Uma estudante compara as suas condutividades térmicas Ka e Kb. Então a caixa A tem uma condutividade térmica A e a caixa B tem uma condutividade térmica B. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então, lá dentro da caixinha, sem encostar na parede da caixinha, tem um bloco de gelo a 0, aquele gelo que está na iminência de derreter. Mas o gelo não encosta, o gelo está pendurado no meio da caixinha. Tá? Dentro de cada recipiente, blocos idênticos a 0, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar, que está dentro da caixinha. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B, que era aquele maiorzinho, foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Tá? Repara que os dois recipientes, além de ter tamanhos diferentes, também vão ter condutividade térmica diferente. Ele falou K e Kb. Tá? Bom, então qual é a razão entre a condutividade térmica de A e a condutividade térmica de B? Ka sobre Kb. É o valor mais próximo que ele quer. Bom, então repara, pessoal, que só o enunciado já é muito grande, com muita informação. Então vamos lá, vamos chamar assim, o recipiente A. O recipiente A, quais são as dimensões? 40 por 40 por 40, tudo em centímetro. A espessura da parede do recipiente é R. A temperatura externa é T e a temperatura interna é 0 graus Celsius. A temperatura interna era 0 graus Celsius. Ué, por quê? Porque o gelo está dentro, o gelo está 0, está tudo fechado. Então, vou supor que o gelo está 0, o ar que está em contato com o gelo também está 0. Então, está tudo 0 graus Celsius lá dentro. Tá? Beleza.
E o recipiente B, o que é que muda? Na verdade, o recipiente B, ele vai ter um tamanho diferente, 60 por 40 por 40, tá? E você vai ter a mesma espessura, a mesma temperatura externa e a mesma temperatura interna, tá? Aí ele disse que a massa de gelo, a massa fundida, a massa de água dentro do recipiente B é o dobro da massa de água dentro do recipiente A. Então, o gelo que estava em B derreteu mais. A massa de gelo derretida, então a massa de água que se formou do derretimento do gelo em B é o dobro da massa que se formou em A. Essa interpretação é fundamental entender essa informação aqui corretamente. O tempo que passou para um é o mesmo tempo que passou para o outro. O tempo do experimento foi igual para as duas caixas, tá? Bom, beleza. Aí, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, ele disse no texto, ele falou no texto que o fluxo, a troca de calor, é proporcional à condutividade térmica e à área interna das faces, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é começar calculando a área interna das faces desses recipientes. Repara que um recipiente é cúbico, tá? Então é tudo igual. 40, 40, 40. Qual é a área das faces? Bom, você tem uma face em cima, outra face, uma face embaixo, uma em cima, uma do lado de lá, uma do lado de cá, uma na frente e uma atrás. Você tem exatamente 6 faces de 40 por 40. 6 faces de 40 por 40. Qual vai ser a área total? 6 vezes 40 por 40, 40 vezes 40. Feita essa conta, vai dar 9.600 centímetros quadrados. Professor, não tem que passar para metro quadrado, não? Nesse exercício, não, porque como ele vai querer a razão, eu vou simplesmente colocar as duas áreas na mesma unidade. Mas eu não preciso mudar de unidade, porque nessa questão ele está falando em razão. E aí a razão vai acabar cortando lá a unidade, não vai ter problema com unidade. No outro material, e aí é onde o pessoal se embolou um pouco, é na hora de contar nas faces aqui. Quando a caixa é retangular, é um paralelepípedo, o que você tem? Você tem duas faces aqui, 40 por 40, aqui 40 por 40, mas você tem 4 faces, 60 por 40. Então, muita gente já se perdeu aí na hora de calcular essa área da outra caixa, tá? Porque ela tem 2 faces quadradas e 3 faces retangulares. Se eu fizer essa conta, vai dar 4 vezes 40 por 60 e 2 vezes 40 por 40. Fazendo essa conta, eu consigo descobrir qual é a área B, a área das faces da caixa B, a área das faces da caixa A. Beleza. Mas por que você fez essa área? Porque ele disse que o fluxo de calor é proporcional à área. Então eu tinha que saber qual era a área de uma e qual era a área de outra. Tá. Aí, lembra que eu falei do texto? Lá no texto tá assim, o enunciado afirma que a troca de calor é proporcional à condutividade térmica, a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente interno, externo e interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Então, gente, isso tudo que ele escreveu aqui é a lei de Fourier. O fluxo é diretamente proporcional à condutividade, à área, à diferença de temperatura, e inversamente proporcional à espessura. Você, peraí, então, a luz no fim do túnel, né? Ele quer achar a razão entre as condutividades. Então, vamos lá. O que eu vou te propor aqui? Eu vou propor a gente escrever essa equação para a caixa A e vou te propor escrever essa equação para a caixa B. Se eu escrever para a caixa A, vai ficar assim, né? K, área A, T menos 0 sobre E. KB, área B, T menos 0 sobre E. Repara que a diferença de temperatura é a mesma, a espessura das paredes da caixa é a mesma. Então,
Na hora que eu fizer a razão, porque eu quero KA dividido por KB, então vou propor dividir uma equação pela outra. Quando eu divido uma equação pela outra, eu vou cortar esse T menos 0 com T menos 0, esse E com E. Sobra só o que, na verdade? Sobra fluxo A sobre fluxo B é igual KA vezes AA, KB vezes AB. Repara que a área A e a área B você já tem. A área A é 9.600, a área B é 12.800. Então eu podia até pegar aqui 9.600, 12.800, fazer a divisão. Mas eu ainda tenho que matar isso aqui, ó. Isso aqui está resolvido. Aí eu preciso resolver isso aqui agora. Como achar esse fluxo A e o fluxo B? Bom, o fluxo é dado pela lei de Fourier, ótimo, mas o fluxo também pode ser entendido como a quantidade de calor que fluiu dividido pelo tempo. Tá? Então, fluxo, quantidade de calor que fluiu dividido pelo tempo. Então, observa uma coisa. O fluxo A seria a quantidade de calor que fluiu para o interior do recipiente A dividido pelo tempo que gastou para fazer isso. Tá? Aí, quem é essa quantidade de calor? Lembra que ele disse que o gelo foi colocado lá dentro na temperatura de 0. Quando esse gelo recebe esse calor então faz o gelo derreter. O calor associado à mudança de fase é a chamada quantidade de calor latente. Então, se liga, olha só, quem vai ser esse QA? Esse QA vai ser a massa de gelo que fundiu dentro do recipiente A vezes o L da fusão, dividido pelo tempo. Tá? Quem vai ser a quantidade de calor B? Então tá aqui, ó, a massa que fundiu em A vezes o L da fusão dividido pelo tempo. Quem vai ser a quantidade, o fluxo B? A quantidade de calor B dividido pelo tempo. E aí se liga que ele tinha dito que a massa que derrete em B era diferente. A massa que derrete em B era o dobro da massa que derrete em A. Então, repara, ó, a massa que derrete em B é o dobro da massa que derreteu em A. Então, vou fazer essa troca. Vou tirar MFB e vou botar 2MFA, que era a informação que o texto me deu. A massa que derreteu em B era o dobro do que derreteu em A. Então, troquei MFB por 2MFA. Tá bom? Beleza. Aí, qual é a minha proposta agora? Minha proposta é pegar essa equação, colocar aqui. Essa equação, colocar aqui. A área A, 9.600. E a área B, 12.800. Substituir tudo nessa expressão aqui. Então, ó, área A, 9.600. Área B, 12.800. Fluxo A, essa equação. Fluxo B, essa equação. Repara que quando eu fizer isso, uma série de coisas vão cortar, né? Série de coisas vão cortar, ó. Eu vou poder cortar o ΔT com ΔT, vou poder cortar o L da fusão com L da fusão e vou poder cortar o MFA com MFA. Vai sobrar, na verdade, desse lado todo, vai sobrar 1/2. 1/2. Aqui, 9.600, que eu já cortei 2 zeros, 96. 12.800 é 428. Então, já botei, ó. Então, eu quero KA dividido por KB. Então, vou pegar esse 128 e passar multiplicando. Vou pegar esse 96 e passar dividindo. Vai dar aproximadamente, pessoal, 0,67, alternativa B de bola, alternativa correta. Beleza, gente? Mas vê, é uma questão que tem um grau de dificuldade, uma complexidade matemática bem extensa para uma questão que se espera que o aluno gaste 3 minutos. Ninguém normal vai gastar 3 minutos fazendo essa questão. Tá bom, galera? Valeu, um abraço, tchau, tchau.